Todo mundo deseja respostas para suas perguntas. Somos seres que estamos sempre em busca de entendimento, mas muitas vezes somos tão programados a aceitar certas verdades que a nossa mente tende a não questionar. Simplesmente aceitamos verdades que nos destruirão, que nos causarão medo, pânico e impotência. Mesmo assim, aceitamos e não questionamos, pois estamos programados para reagir assim. O que eu tenho visto que em relação à palavra câncer, há uma programação de medo e pânico que não cogitamos a duvidar de nada que as autoridades médicas e científicas dizem. Nem ao menos nos perguntamos se há algum interesse econômico imposto pela indústria farmacêutica por trás de tudo isso. Há anos atrás, eu também fazia parte desse grupo. Eu sofria muito com medo de que eu ou alguém do meu convívio recebesse um diagnóstico de câncer. Eu tinha até medo de falar a palavra câncer e enxergava o câncer como um inimigo invisível que poderia atacar a qualquer momento. E foi isso que aconteceu. Um dia, eu fui ao laboratório buscar o resultado do exame do meu pai. Eu abri e li que ele estava com câncer. Nesse momento eu senti um frio na barriga e o meu chão se abriu. Eu sofri um choque intenso e em segundos um filme de dor passou pela minha mente. Eu encarei aquele diagnóstico como algo terrível, pois a minha mente estava programada a entender que câncer é uma doença de causa desconhecida, cujos tratamentos oferecidos pela medicina clássica são invasivos, tóxicos e que causam às vezes sequelas e até a morte. E assim foi. Eu e minha família só tínhamos acesso a essa informação. Infelizmente, meu pai passou por muito sofrimento e veio a falecer. Alguns anos depois, eu tive a felicidade de conhecer e aprofundar os meus estudos sobre as leis biológicas da natureza que regem todos os seres vivos e eu nunca mais parei de estudar. Isso transformou a minha vida e a vida de pessoas ao meu redor. Eu tenho visto muito sofrimento e dor quando as pessoas recebem um diagnóstico de câncer. Eu mesma passei por isso e sei como esse conhecimento pode mudar completamente essa triste história. O meu objetivo com este vídeo é te estimular para que você possa de repente se perguntar: será que há algo além do que estão me mostrando sobre o câncer? Será que eu posso fazer algo a ajudar meu organismo a acessar a cura? Sim, há um conhecimento que nos dá uma visão clara e precisa da origem e evolução de todas as enfermidades, inclusive o câncer. Na década de 80, um médico alemão, Dr. Rick Hammer, compreendeu que quando vivemos uma experiência inesperada, negativa, dramática e que sentimos profundamente, ela nos impacta profundamente no cérebro, na mente e no corpo. Esse choque é traduzido pela mente e ativa uma determinada área do cérebro. O cérebro, por sua vez, manda um comando para o órgão solicitado, iniciando assim uma alteração naquele órgão. Dependendo da estrutura celular que foi afetada, essa atividade pode evoluir para um crescimento, um tumor, ou pode acontecer uma degeneração. A localização dessa atividade no órgão é determinada pela natureza exata do conflito. Mas eu vou lhe dar um exemplo para que você possa entender melhor. Uma criança cresce em um lar onde constantemente vê os seus pais se agredindo. A mãe grita, quebra pratos, o pai agride a mãe fisicamente, agride as crianças. Além disso, essa criança sofre agressões verbais de ambos os pais. Isso causa raiva na criança, mas por causa do medo, ela se cala e retrai. Essa criança então cresce, se torna adulta, começa a trabalhar. De repente ela se vê em um ambiente onde sofre constantes agressões verbais do seu chefe. Por medo de perder o emprego, ele se cala e retrai. Porém, fica ruminando a raiva e a situação se torna totalmente indigesta.
As leis biológicas explicam que cada órgão tem uma função específica e essa função é controlada por uma área do cérebro. Nós sabemos que o estômago tem a função de digestão, porém a mente humana não faz diferença do real e do imaginário. Portanto, se nós comemos algo de difícil digestão ou se sofremos algo difícil de digerir, a mente ativará a mesma área do cérebro para que ele mande um comando para o estômago, aumentar a sua capacidade de digestão. Vamos voltar para o personagem da história. Ele vive essas agressões do chefe dia após dia, por longo tempo, por meses e até anos. Ele rumina muita raiva. Então o estômago recebe um comando para crescer em novas células, para aumentar a função e dessa forma conseguir digerir essa situação. Surge então um tumor no estômago que é chamado de câncer. Mas esta nova medicina nos diz que se conhecemos qual tem sido o conflito biológico que gera o crescimento do tumor e solucionamos esse conflito, imediatamente o tumor interrompe o seu desenvolvimento. Portanto, se o personagem da história toma uma decisão de pedir demissão, se afastar daquilo que causa raiva e contrariedade, o tumor para de crescer. É claro que aqui nós estamos falando de uma forma geral e que algumas pessoas precisam de ajuda de um profissional que conheça as leis biológicas para conduzir cada etapa do processo biológico, ajudando o paciente a lidar com a emoção conflituosa, conduzindo ao perdão dos pais e das pessoas envolvidas e a desenvolverem em sua mente uma forma de aumentar a sua tolerância e enxergar a vida com outros olhos. Mas o meu objetivo nesse vídeo é mostrar que na natureza existem leis que controlam os processos biológicos nos seres vivos. São leis, pois em todos os estudos e pesquisas não houve nenhuma exceção. Então, em resumo, se vivemos um conflito, ele nos impactará na mente, no cérebro e nos órgãos, gerando uma alteração no tecido, com degeneração ou crescimento tumoral. No momento em que esse conflito é solucionado, o desenvolvimento da degeneração ou do tumor é interrompido. Essa compreensão nos tira do medo do desconhecido, pois agora sabemos que a causa está no conflito vivido. Nos traz esperança, pois sabemos que a consciência e a atitude de resolver ou afastar do conflito faz com que o tumor pare de crescer. Livres do medo e da desesperança, a nossa mente terá energia para lidar com as emoções estressantes do diagnóstico, terá energia para administrar as funções orgânicas e possibilitar a cicatrização do órgão. Livres do medo, temos mais condições de escolher qual o melhor tratamento e, com certeza, o corpo responderá de uma forma muito mais positiva.